Boa noite a todos. Damos por aberta a sessão solene para entrega de título de cidadão lagiano ao senhor Dirceu José Carneiro. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje, sob a presidência do vereador Tiago Oliveira, em sessão solene para entrega de título de cidadão lagiano ao senhor Dirceu José Carneiro, aprovado pelo projeto de decreto legislativo número 012 de 2014, de iniciativa do vereador Gerson Omar dos Santos. Neste momento, passaremos a compor a mesa de autoridades. Chamamos o senhor Antônio Arcanjo Duarte, prefeito municipal. Senhor João Alberto Duarte, secretário da Agência de Desenvolvimento Regional. Neste ato, também representando o senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina. Tenente Carlos Marques, neste ato representando o coronel Luiz Carlos Tomás, comandante do 1º Batalhão Ferroviário. Major Luciano Comioto, chefe do Estado-Maior da 2ª Região de Polícia Militar. Neste ato, representando o coronel Gilberto Dominico, comandante da 2ª Região de Polícia Militar de Lages. Convidamos a todos para, em posição de respeito, e o homenageado, senhor Dirceu Carneiro. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a apresentação do hino nacional, que será interpretado pela cantora Marisa Bum, com arranjo do músico João Romário Finardi. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó
pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Gostaríamos também de registrar os ofícios recebidos, parabenizando o homenageado e justificando as suas ausências, do deputado estadual César Valduga, deputado federal Celso Maldaner, deputado federal Mauro Mariani, deputado federal Décio Lima, deputado federal José Fogaça, senador Dário Berger, senador Dalírio Beber e senador Paulo Bauer. Também agradecemos a presença do vereador Rampel, representando o deputado Fernando Coruja, e o senhor Armando Melo, representando neste ato o deputado Gabriel Ribeiro. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença da senhora Cláudia Prati, neste ato representando a deputada Carmen Zanotto, senhor Célio Wolff, ex-vereador de Lages, Edésio Caon, ex-vereador, Adilson Canônica, ex-vereador de Lages, Milton José Matias, ex-vereador, Gustavo Melo, também ex-vereador de Lages, Augusto César Vieira Calá, gerente regional do IPREV Lages, Carlos Luiz Peron, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lages, Celso Anderson de Souza, ex-vice-prefeito de Lages, Camila Bassim, gerente regional de saúde, senhor Cassemiro de Lis, vice-prefeito eleito do município de Correia Pinto, senhor Eliseu Matos, ex-prefeito do município de Lages, Luiz Carlos Fleger, reitor da Uniplac, Osni Flávio de Oliveira, ex-prefeito do município de Bocaina do Sul, senhor Pedro Marcos Ortiz, secretário municipal de administração, Maurício Batalha Machado, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Lages, senhor Oliveira Pires, ex-prefeito do município de Correia Pinto, Dr. Roberto Amaral, presidente local do PSDB, neste ato representando o deputado estadual Marcos Vieira, e Thiago Meneghel, diretor do IFSC. Gostaríamos de agradecer também a presença da imprensa, familiares e demais autoridades. Convidamos agora o coral Vozes da Liberdade, da Rede Municipal de Ensino de Lages, EMEB Multirão, com a apresentação da música Aleluia.
sorriso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo exaltado, aleluia, 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 Agradecemos a bela apresentação do coral Vozes da Liberdade. Alô, solo da aluna Isabelle Monteiro, que começou no projeto Canto Coral, que já existe há 15 anos, começou com 2 aninhos, hoje tem 12. Obrigada, Isabelle. Dirceu Carneiro é filho de Salomão Batista Carneiro e Universina Ribeiro Carneiro in memoriam. Nasceu em 23 de março de 1945, em Matos Costa, São João de Cima, em Curitibanos. Ser nascido ao final da Segunda Guerra Mundial fez de Dirceu um cidadão ligado à história. Alfabetizado pela mãe, iniciou a vida escolar aos 11 anos, interno em escola rural no distrito de Jangada, hoje General Carneiro, no Paraná. Cursou o ginásio em Caçador, no Aurora dos Maristas. Foi líder estudantil em Lages, sendo o último presidente da União Lagiana de Estudante, fechada pelos militares em 1964. Continuou os estudos em Porto Alegre, onde cursou arquitetura e urbanismo. E presidiu o DAFA, Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, em 1970. Já casado com Terezinha Bem-vinda Fornari Carneiro, tendo a filha Daniela, voltaram a Lages, onde ingressaram no Movimento Democrático Nacional, MDB, e tiveram mais 3 filhos, Rafael, Ana e Mariana. Em 1972, foi convocado pelo partido para vice-prefeito na chapa de Juarez Furtado, conquistando a primeira vitória da oposição em Lages em 42 anos. Ao assumir como prefeito nas férias do titular, iniciou a descentralização com os programas Viva Seu Bairro e Viva Seu Distrito. Em 1976, foi eleito prefeito de Lages, com o vice, Dr. Celso Anderson de Souza. Compuseram uma equipe aguerrida e comprometida com a participação popular e democracia participativa, com o lema A Força do Povo. Lages simbolizou um advento local da democratização nacional, com o empenho e o apoio popular e dos servidores municipais. A equipe mobilizou e estimulou a organização dos moradores, superando com criatividade a escassez de recurso e passou a ser apontada como alternativa viável para outros municípios, por universidades, igrejas, ONGs nacionais e internacionais. Assim, nasceram as associações de moradores na cidade e núcleos agrícolas no campo. Na saúde, os médicos foram ao encontro dos moradores, nos bairros e no interior, acabando com as filas
do antigo INPS, fato que chamou a atenção nacional e apresentado ao então ministro da Saúde, Jair Soares. Foi instituída uma comissão interministerial que criou projetos pilotos pelo Brasil e resultou no Sistema Único de Saúde e Programa Saúde da Família. As agentes de saúde, hoje profissão nacional, iniciaram em Lages como voluntárias eleitas pelos moradores. Habitação popular, com mutirão, educação, conselho de paz, mostras do campo, hortas comunitárias, hortas escolares e hortão, onde se aplicou pela primeira vez no Brasil subsídio direto do Tesouro Municipal para pessoas carentes por tempo determinado. Hoje, Bolsa Família, Programa Federal. O orçamento popular foi a culminância da força do povo decidindo o destino do gasto público. O livro e o filme Lages, a Força do Povo, de Márcio Moreira Alves e TT Porcíncula de Moraes, respectivamente, foram as publicações que mais circularam no Brasil sobre a administração pública no advento da democracia, fazendo de Lages uma verdadeira constituinte, influenciando a nova Carta Magna. Como deputado federal, combateu tenazmente a ditadura, participou das Diretas Já, o maior movimento de massa da América Latina até então. Ajudou a eleger Tancredo Neves e a convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Como senador constituinte, presidiu a subcomissão da questão urbana e transporte e, a convite de Mário Covas, presidiu a implantação do Mercosul. Coordenou a aprovação do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Elaborou o Código de Defesa do Consumidor na iniciativa e na revisão. A única lei brasileira com inversão de ônus da prova. Foi eleito o primeiro secretário do Senado Federal. Executou o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, reformulou o setor de informática do Senado e instalou a imagem e som em todos os plenários das comissões técnicas, publicação do voto de todos os senadores, implantou a TV Senado e recebeu várias condecorações, entre elas o Colar de Ouro do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, e condecoração do presidente Carlos Menem da Argentina. Encerrou o mandato de senador constituinte como observador da ONU em Nova York. Atualmente, reside em Campos Novos, onde se dedica à agricultura e pecuária, e profere palestras em todo o Brasil sobre a sua experiência política. Nesse momento, eu convido a todos para assistirmos a alguns depoimentos. É bom relembrar que houve, aqui no município de Lages, alguém que realmente tinha um interesse legítimo pelo bem-estar, sobretudo das classes menos favorecidas, né? Nesse processo de organização da comunidade, implantarmos postos de saúde, locais de atendimento dessa população para que ela não precisasse se deslocar assim de uma distância de 1, 2, 3, 4 quilômetros para vir ao centro ser atendida. Então, aí nós começamos esse processo da chamada, que nós chamávamos naquele tempo de medicina comunitária, que deu origem, segundo nos consta, para esse mesmo procedimento em outras regiões do país e provavelmente se generalizou isso como hoje em dia se verifica, né? Ele realmente merece. Uma pessoa que passou por todos os cargos que ele passou, representando a nossa região e mostrando para o mundo que, através da união, da força, as pessoas podem chegar e que o sonho não fica só num sonho, que as coisas podem acontecer. E o exemplo que a gente teve foi aqui. A gente viveu realmente uma era de ouro no período que a gente trabalhou nessa equipe,
e fez parte, então, da Força do Povo, como nós éramos chamados, né? O grupo da Força do Povo, do Dirceu Carneiro. Eu estava no meu escritório da Castor e chegou um bigode, e atrás do bigode chegou o Dirceu e disse: oi, colega, realmente eu não reconheci o Dirceu, porque ele estava usando bigode, no tempo de estudante ele não usava. O Dirceu foi meu aluno no curso colegial, no Colégio Aristiano, ali na João Costa. Aí nos reconhecemos de novo e batemos um papo e tivemos uma porção de encontros, né? E ele acabou sendo meu sócio na Construtora Castor. Mas, entre outras coisas, ele teve o projeto da habitação, que ficou muito conhecido, que foi um grande projeto, que infelizmente ele acabou saindo da prefeitura e não pôde continuar desenvolvendo o projeto. Mas foi um grande projeto. Muitas dessas ideias testemunhamos convergindo a Brasília, na essência, chegando à essência da Constituição de 88 e também subsidiando políticas públicas de nacionais a locais, como, por exemplo, o SUS, o Programa Saúde da Família e as agentes comunitárias. Em nome de nossa família, nossas filhas, filho, genro, nora, netas e netos, junto a minha voz à sua, para agradecer de coração o autor, vereador Gerson, e as demais vereadoras e vereadores desta colenda Câmara. Entre tantas homenagens nacionais e internacionais que você recebeu, esta de cidadão lajano é uma das que mais me comovem. Por ser da minha terra natal, por ter também adotado o meu pai, Giovanni Fornari, e por eu ter aqui servido esta casa com 2 mandatos como vereador. Eu tive a felicidade de conviver com eles por muito tempo. Comecei na Prefeitura de Lages, depois, quando se elegeu deputado federal, eu fui morar com eles em Brasília. Se elegeu senador, eu também fiquei como assessor parlamentar do Dirceu e tive um convívio muito grande com eles, né? E um carinho muito grande que também temos. Parabéns, Dirceu, por esse título de cidadão lajano. Temos absoluta certeza desse reconhecimento que Lages está fazendo hoje para o senhor aqui. E em comemoração também com os 250 anos de Lages. Dirceu Carneiro, um homem de uma sabedoria imensa e de muita honestidade. E só temos a agradecer por poder participar desta grande homenagem a uma pessoa tão honrosa. Título de cidadão lagiano, nosso querido Dirceu Carneiro. Foi um político muito à frente do seu tempo, né? E promoveu Lages como ninguém. Vinha gente de todo canto do território nacional para conhecer esse político que está fazendo muito com pouco dinheiro, envolvendo as pessoas. Foi a primeira política salarial que eu vi. Isso que eu sou um pouco mais velho que o Dirceu. Ele queria que os empregados da prefeitura, os que ganhavam menos, ganhassem um pouquinho mais, mas não tinha dinheiro. Então ele reuniu o colegiado, reduziu expressivamente o salário dele, de prefeito, do vice, dos secretários, dos diretores, e aqueles recursos foram incrementar o salário dos que ganhavam menos. Então a política salarial, ali tinha teto salarial bem definido, com o povo participando, né? Porque ele vendeu como ninguém a cidade de Lages. Até então Lages era uma cidadezinha assim do interior. A partir do Dirceu, Lages foi conhecida no território nacional. Foi um excelente senador constituinte. Então, eu também fui deputado federal constituinte, o Dirceu um senador constituinte. Fez um excelente trabalho, né? Ele, como primeiro secretário do Senado, ele inovou o Senado da República. E na Constituinte, ele fazia parte de um grupo, o grupo do grande saber, as pessoas que sabiam mesmo, que era Mário Covas, José Richa, o doutor Ulisses era o presidente do concurso de todos, né? Alckmin, Geraldo Alckmin, José Serra, né? Aécio era o meninão, né? E esse pessoal aí é o pessoal que praticamente definiu o norte da Constituinte. O Dirceu estava ali firme,
com as posições firmes, ele queria uma Constituição avançada. Dirceu, como primeiro secretário, tinha que levar o bota fora para o Collor. E aí teve até uma brincadeira, né? Os assessores dele disseram, não, mas o senhor não pode ir, tem que pedir segurança. Aí o Dirceu, com aqueles arrobo aqui do Serrano, disse ele assim, mas vocês ainda não me conhecem, eu não nasci no dia do medo, pois eu vou lá levar o cartão vermelho para esse delinquente cair fora o mais rápido possível. Daí também marcou, foi um negócio muito ousado, né? Primeira cassação de um presidente da República, e num processo novo de redemocratização. Então o Dirceu foi um político assim extraordinário. Pena que saiu cedo da política. Eu questionei ele muitas vezes. Dirceu, eu acho que tu não tem direito de abandonar a política nesta hora. E ele dizia assim, tio Kister, fizemos a nossa parte. Combatemos o bom combate, derrotamos a ditadura, restabelecemos a democracia, que os novos façam a sua parte e façam direito. Para mim, falar sobre o Dirceu Carneiro é uma honra, é uma alegria. Eu o respeito muito. O Dirceu é um homem coerente e muito firme nas suas convicções. E ele, ao longo da sua jornada, foi muito coerente sempre. E você pode concordar e você pode discordar. Muitas vezes eu concordei e muitas vezes eu discordei. Mas em todas elas eu respeitei porque existe ali um ser humano maior, que é aquele que luta pelas suas convicções. A sua trajetória política é de muito êxito e de uma grande contribuição à nossa sociedade lagiana, ao nosso Estado e ao nosso país. O Dirceu é realmente um homem de respeito, é um homem que, com uma história que engrandece o nosso país e muito necessário nos dias de hoje. Até na hora de sair da vida pública, o Dirceu saiu com coerência, resolveu se recolher, viver a sua vida mais pessoal, mais particular, se recolher na sua fazenda, mas dentro da descrição própria do seu temperamento e guardando as armas dos seus ideais como ensinamento a todos nós. Dirceu, nós fomos muitas vezes adversários, mas todas as vezes nunca faltou dentro de mim, para mim mesmo, um respeito muito grande e uma admiração muito forte. Homens como você, mesmo discordando, ensinam a gente a ver aquilo que a gente não está vendo e a observar pessoas que às vezes pensam diferente, mas que guardam dentro de si os ideais e as convicções que mesmo assim e sempre iluminam o nosso caminho. É um momento assim de importância da cidade de Lages, é um momento de importância da Câmara de Vereadores, quando eles resolvem fazer uma homenagem digna a quem governou essa cidade, se deu muito por ela e elevou o seu nome em patamar nacional como você fez. Receba a minha admiração, a minha gratidão e um forte abraço, e desejando a você muita saúde e que continue sendo a pessoa que você é. Sou cultura popular. Na estrada da vida, deixo o meu rastro na estrada. Neste momento, convidamos o vereador Gerson Omar dos Santos para fazer uso da palavra em nome da casa. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Tiago Oliveira, cumprimentar o senhor João Alberto, secretário da Agência de Desenvolvimento Regional, neste ato representando também o governador Raimundo Colombo, tenente Carlos Marques, neste ato também representando o coronel Luiz Carlos, o major Luciano, chefe do Estado-Maior da 2ª Regional de Polícia Militar, nosso prefeito, Tony, em seu nome, prefeito Tony, também gostaria de estender o cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, vereadores, ex-vereadores, prefeitos, vices, ex-prefeitos, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar nosso homenageado, Dirceu Carneiro, também cumprimentar sua família, Dona Terezinha, ex-vereadora dessa casa, vice-prefeita, seus filhos, nora, genro e netos.
Senhor presidente, primeiro gostaria de iniciar citando Maurício Trachtenberg, o qual escreveu o prefácio A Força do Povo, de Márcio Moreira Alves. Quem atravessa a ponte sobre o rio Pelotas, que separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina, pode levar um susto. No alto do morro há um imenso painel que proclama: Bem-vindo, Lages, a força do povo. Terra, 7.094 quilômetros quadrados. Gente, 180 mil. Que história será essa de força do povo nesse país que há tantos anos tem um regime militar autoritário, onde o povo só tem lugar no formalismo dos discursos oficiais e nas sinistras estatísticas da mortalidade infantil, da miséria absoluta e do recorde mundial de acidentes de trabalho? E essa linguagem estranha, destoante do linguajar do IBGE, que chama de terra a superfície e de gente a população. Em um cantinho do papel, a chave do mistério. Equipe Dirceu Carneiro. Em seu mandato de prefeito, instituiu a administração voltada para a miséria e para as pessoas, principalmente. Sereno, com ideias e convicções firmes, sempre foi um homem muito culto. Político, influente, trabalhou para consolidar a democracia do nosso Brasil, combateu a ditadura militar de 64 e ajudou a organizar o nosso país, politicamente. Como prefeito, junto com sua equipe, buscou alternativas para a agricultura, criando hortas comunitárias, incentivando mutirões, projetos sociais que projetaram Lages para o Brasil. Criou um sistema de saúde pública pelo qual os médicos iam ao encontro dos moradores, e não ao contrário. Tanto que esse sistema já foi dito, iniciou e inspirou o SUS, Dani. O mutirão da habitação, o projeto lagiano de habitação, também possuía um banco de materiais constituído por tijolos, telhas, madeiras oriundas de demolições urbanas não reaproveitadas. A ideia do mutirão era enorme, 690 casas e um terreno de 287 mil metros quadrados, com uma população prevista de 4 mil pessoas que se beneficiariam. Nasceu da crença do arquiteto Dirceu Carneiro, de que qualquer grupo de pessoas com um mínimo de assistência técnica pode sim e é capaz de erguer a sua própria casa. Já no Senado Federal, presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, em 93. Aí eu me refiro, e considerando onde conheci o senador Dirceu Carneiro. Através de alguns contatos, a família, Dona Terezinha e Dani, nos procuraram, e na época eu tinha 21 anos, João, tinha 21 anos, e na cidade poucas pessoas conheciam um pouco de informática, e ali a gente conseguiu fazer esse trabalho de transcrever todas as reuniões, as conversações sobre o Mercosul. Tive esse prazer, eram várias fitas na época, Tony, e ali eu aprendi muitas coisas. Claro, novo, não era tão interessado em política, mas enfim, ali eu tive um contato com uma pessoa que realmente mudou o nosso país. E hoje a gente percebe, não só hoje, mas a gente percebe essa força dessa mudança. Então, a partir daquele momento, me tornei também um pouco amigo da família. A Dani nos conhecíamos já na EPAGRE, mas, enfim, tive o prazer enorme em conhecer o senador Dirceu Carneiro e poder trabalhar durante esse período, né, transcrevendo todas essas fitas. E o Mercosul, na época, tem o objetivo de consolidar a integração política, econômica e social entre os países que o integram, fortalecer os vínculos entre os cidadãos do bloco e contribuir para melhorar sua qualidade de vida. Hoje, os estados que fazem parte é Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Estado parte em processo de adesão, Bolívia. Estados associados, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname.
O Mercosul visa a formação do mercado comum entre seus Estados-partes, de acordo com o artigo 1º do Tratado de Assunção, e criação de um mercado comum. A criação desse mercado, o que ele implica? O que o nosso senador já discutia na época? Livre circulação de bens, serviços e fatores de produção entre os países do bloco. Estabelecimento de uma tarifa externa comum. Compromisso dos Estados parte em harmonizar a legislação nas áreas pertinentes a fim de fortalecer o processo de integração. Essas são algumas discussões que levaram o Mercosul onde está hoje. Para termos uma ideia, o produto interno bruto do Mercosul, com todos esses países, chega a 3,2 trilhões de dólares. Se fosse uma economia, se fosse um país, o Mercosul, era a 5ª maior economia do mundo. Então, a importância disso, a importância do nosso senador, na época, Dirceu Carneiro, trabalhando dentro desse assunto. Claro, a importância da nossa cidade, teve muita importância na nossa cidade, teve muita importância no nosso Brasil, mas isso também, nosso senador, levou isso também para o nosso continente. Diante disso, nosso senador, se assim podemos chamar, com certeza, há mais de 20 anos, nosso senador Dirceu Carneiro trocou realmente o terno, a tribuna e o gabinete. E essa fala não é minha, é dele. Eu escutei agora. Ele trocou tudo isso, agora numa entrevista, ele trocou tudo isso, Tony, para fazer o que ele mais gosta, cuidar das pessoas. E qual é a forma que ele faz isso? Produzindo alimentos, produzindo carne, produzindo grãos na sua fazenda. Então, além de ter nos ajudado, além de ter ajudado o Brasil, ajudado a América, ele ainda continua ajudando na produção e alimentando os brasileiros. Diante disso, senador Dirceu Carneiro, nos sentimos muito honrados em lhe homenagear, nós, todos os vereadores dessa casa, em lhe homenagear com o título de cidadão lagiano. Sabemos da importância que o senhor teve na história da nossa cidade, deixou essas marcas profundas na nossa cidade, principalmente como gestor, como administrador, mas também como um grande político que honra essa cidade. Hoje, especialmente nos 250 anos da cidade, me sinto muito feliz e orgulhoso também em poder estar nessa casa, né, lhe concedendo essa homenagem junto com todos os vereadores. Obrigado, de verdade, por o senhor escolher Lages e nos honrar com sua trajetória política. Muito obrigado. Convidamos o senhor Dirceu José Carneiro para receber o título de cidadão lagiano das mãos do vereador Gerson Omar dos Santos. E a senhora Terezinha Fornari Carneiro, esposa do homenageado, para receber um ramalhete de flores das mãos da primeira-dama do município, senhora Suzana Duarte. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, watch them and grow, learn much more that I'll never know. And I think to myself,
What a wonderful world of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Agradecemos as apresentações da cantora Marisa Boom, também do músico João Romário Finardi e o coral Vozes da Liberdade. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o senhor Antônio Arcanjo Duarte, prefeito municipal. Minha saudação ao presidente Tiago Oliveira, saúdo também o secretário João Alberto, secretário e vereador João Alberto, saudação ao tenente Carlos Marques, saudar Major Luciano, saudação muito especial ao homenageado Dirceu José Carneiro, quero saudar também Terezinha Carneiro, ex-vereadora, saudar seus familiares, amigos, o Gerson, o vereador Gerson, os demais vereadores, as pessoas, lideranças políticas, militares, que acompanham essa sessão, e dizer, senhores vereadores, da satisfação de estar mais uma vez aqui nesta casa. Casa essa, presidente, que nem sempre é bem compreendida e acaba ofuscando o verdadeiro papel que tem o Poder Legislativo. Para mim, sem nenhuma dúvida, é a instituição mais importante do espaço democrático, porque aqui estão sendo representados vários segmentos da sociedade através dos senhores vereadores. Então, eu queria fazer essa referência do poder do qual eu tive por aqui 4 mandatos. Saudar os ex-vereadores, no nome do doutor Edésio Caon, outros vereadores que tinha visto aqui, tinha mais alguns vereadores ali, doutor Celso, vice-prefeito, e dizer que das atribuições, das várias atribuições desse poder, uma delas é conceder também homenagem, título, a pessoas, a personalidades devidamente reconhecidas. Por isso, novamente, eu cumprimento a autoria do vereador Gerson e de todos os vereadores que apoiaram essa homenagem, essa proposição, e ela vem referenciada, através de cada um dos senhores, do desejo da cidade. Nós que vivemos nesse mundo político, conhecemos um pouco da história de cada um, sabemos da importância que teve e que tem Dirceu Carneiro para a cidade de Lages. No seu aniversário de 250 anos, uma cidade que evoluiu, que cresceu e cada vez mais é destaque nacional, não é de hoje que aconteceu isso, é fruto do trabalho, do esforço de muitos. E Lages é uma referência política para Santa Catarina e para o Brasil. Vários governadores saíram daqui, a pessoa do senador Dirceu Carneiro construiu essa política, essa forma tão difícil de governar naquele período. E eu, todos os dias, Dirceu Carneiro, senador Dirceu Carneiro, quando saio de casa,
eu lembro de Vossa Excelência. Não porque eu vejo uma placa estampada de Dirceu Carneiro. Não porque eu vejo uma faixa na L. Bosco de Castro, na Rua das Cerejeiras, escrito Dirceu Carneiro, ou uma foto. Eu passo por ali e vejo realizações. Eu vejo famílias, eu vejo pessoas, eu vejo obras, fruto da sua liderança e da sua equipe. Eu vejo ali a construção numa comunidade, através de um projeto, num regime tão difícil que era a ditadura. Imagine, durante a ditadura, as pessoas conseguissem se reunir para defender uma causa. E se faz tão necessário nos dias de hoje. Não há espaço mais, doutor Edésio Caon, para aquela política tradicional da sociedade esperar. Isso é por conta do vereador, isso é por conta da Polícia Militar, isso é problema do governo do Estado. Não tem mais tempo para isso. Nós estamos trabalhando alguns projetos aqui em Lages, e um dos projetos que está tramitando é o PAV Lages, e agora conseguimos fazer a primeira rua, com a participação das pessoas. Foi rápido, a partir do momento que as pessoas entenderam, foi muito rápido o processo e está construído a rua. Mas esse simbolismo, hoje parece simples, mas naquela época era muito difícil. Então, dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que o senhor fez por Lages, o senhor pode ter certeza que o senhor é um orgulho para Lages nesses 250 anos da sua história de fundação. A legislação brasileira estabelece que a naturalidade se dá no local do nascimento. Curitibanos é o local natural de Vossa Excelência. E a outra forma é o gesto, a proposição do vereador Gerson, que através de um projeto de resolução, com a aprovação dos demais vereadores, dá esse título de cidadão a Vossa Excelência. Então, em nome do município, no ano que completamos 250 anos de fundação, eu falei agora há pouco lá na Catedral, se Correia Pinto retornasse hoje aqui, ele teria orgulho de muitas coisas. E pode ter certeza que Correia Pinto também teria muito orgulho de Vossa Excelência. Obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor João Alberto Duarte, secretário da Agência de Desenvolvimento Regional. Neste ato, também representando o senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Tiago Oliveira. Gostaria de fazer uma saudação ao nosso prefeito, Tony Duarte. Fazer uma saudação ao tenente Carlos Marques, neste ato representando o coronel Luiz Carlos Thomas, comandante do 1º Batalhão Ferroviário, ao meu amigo Major Luciano, nesse ato representando o coronel-tenente Gilberto Domiciano, comandante da 2ª Região da Polícia Militar de Lages. Fazer uma saudação muito especial ao nosso ex-senador Dirceu Carneiro, meu amigo particular, meu chefe, a qual eu tenho muita gratidão e muita honra de estar aqui falando de coração, Dirceu. Eu mandei preparar algumas palavras por escrito, mas hoje eu quero aqui falar de coração por tudo que o senhor representa para mim e para a nossa família. Fazer uma saudação ao vereador Gerson, que propôs o título de cidadão lagiano e que foi aceito por todos os vereadores. Cumprimentar vocês, vereadores, a vereadora Aida, e temos absoluta certeza que esse título de cidadão vem coroar um trabalho do nosso senador Dirceu Carneiro. Quero fazer uma saudação para a dona Terezinha, a tia Tere, que há muitos anos atrás me recebeu na sua casa em Brasília, na qual eu fui trabalhar lá quando o Dirceu se elegeu deputado federal. Morei com a sua família. Na época, a Mariana era menorzinha, o Rafael, gurizote, a Ana, também não lembro bem a idade, e a Dani, que era a mais velha, que a gente também teve o prazer de ajudar a cuidar dessa moçada. Está ali o Rafael, hoje meu
afilhado e padrinho também da minha filha, né? Então nós temos um convívio muito grande, Dirceu. Então hoje estou falando aqui mais dessa relação que nós tivemos, desse período, por mais de 13 anos que a gente conviveu juntos aí, trabalhamos, na qual aprendi muito com o senhor. Fazer uma saudação ao doutor Celso, né? Ex-vice-prefeito e também prefeito, porque quando o Dirceu concorreu a deputado federal, o Dirceu teve que se licenciar e o doutor Celso assumiu a prefeitura. Faço em seu nome, doutor Celso, e a todas as pessoas que estão neste plenário aqui, participando dessa importante homenagem. Fazer uma saudação também ao ex-prefeito Eliseu, que está aqui, que também convivemos em Brasília, trabalhamos juntos, e a todos os amigos aqui que, de 77 a 82, participaram da administração, uns contribuindo com trabalho, e outros amigos, e torcendo também para que as coisas acontecessem aqui na nossa cidade. Então, hoje é um momento de muita alegria, Dirceu, para mim. Falo de coração para o senhor, né? Reconheço o seu trabalho, né? E aprendi muito, tenho certeza. A sua vida que foi marcada por projetos que sempre beneficiaram os menos favorecidos, projetos na área sociais. E aqui foi apresentado o relatório aqui da sua vida, das suas atividades, né? E um dos projetos que marcou, com certeza, a vida de todos nós lagianos foi o projeto Lagiano de Mutirão, o projeto Lagiano de Habitação, no qual o Tony falou aqui, que todos os dias ele faz essa lembrança, e o bairro Habitação está ali, firme, forte, e graças a um trabalho de muitas pessoas que contribuíram também para erguer as suas casas. Então, hoje, Dirceu, receba dessa casa, receba desse amigo aqui, que deve muito ao senhor, né? Esta homenagem, essa justa homenagem. Nós temos absoluta certeza que Lages está recebendo o senhor que conviveu e viveu aqui nas suas lutas desde o tempo estudantil, né? Líder estudantil, vice-prefeito, prefeito, deputado federal e senador. Realmente uma carreira brilhante na política e que sempre engrandeceu a todos nós aqui. Então, Dirceu, receba de coração o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento. Estou aqui também representando o nosso governador, que deixou a sua homenagem aí, né? E acho que é importante também, nós aqui, uma terra conhecida como representantes, grandes representantes políticos de Santa Catarina. Nós aqui tivemos 7 governadores, inclusive o atual governador, tivemos um presidente da República, né? E Lages, nós sabemos de sua extensão territorial grande, mas com poucos votos. E nós também conseguimos eleger um senador, Dirceu Carneiro, naquela época foi o Dirceu e o Nelson Vedequim, que se elegeram a senador. Então, Lages está reconhecendo o vereador Gesso, né? Este grande momento que é hoje, talvez um dos momentos mais importantes aí da vida pública do Dirceu, né? Porque aqui a sua família está morando, residindo, e com certeza dando uma grande contribuição também para o desenvolvimento de Lages de Santa Catarina. Então, gente, de coração, Dona Terezinha, Dirceu, a toda a sua família aí, né, os netos, que agora o Dirceu também está curtindo um pouco os netos lá na fazenda, aqui em Campos Novos. O Dirceu não era meio ligado à criançada assim, mas eu acho que a piazada conseguiram fazer com que o Dirceu, essa fama de durão, assim, mas de um coração muito grande, né? Então, está convivendo com seus netos, com seus filhos, e isso é uma relação muito bonita, Dirceu. Parabéns por tudo que você fez por nós e continua fazendo. Muito obrigado de coração a todos vocês. E agora, convidamos o homenageado desta noite, senhor Dirceu José Carneiro, para fazer o uso da palavra. Senhor presidente do Legislativo lagiano, prefeito de Lages, Tony, João Alberto, representante do governador de Santa Catarina, os militares do Exército e da Polícia,
compõem a mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, quero fazer um registro comovido da proposta do vereador Gerson e acolhida por esta casa, que, ao me conceder o título de cidadão lagiano, me coloca como cidadão do mundo. Ser lagiano é ser cidadão do mundo. Quero saudar os ex-prefeitos, Dr. Celso, que assumiu na circunstância da minha renúncia para disputar a Câmara dos Deputados, eu tinha que renunciar. E por isso, Dr. Celso passou a ser o prefeito definitivo do município de Lages no nosso período, depois de participarmos como vice. Quero saudar o Eliseu e o João, que nos deram um apoio durante todo este período, particularmente do Legislativo no Congresso Nacional. Quero saudar os ex-vereadores que já foram citados aqui, ex-prefeito de Correia Pinto, ex-prefeito de Bocaina, no período em que nós participamos na prefeitura, éramos todos de um território só. Daqui surgiram mais 7 municípios. Naquele tempo éramos o 3º ICM de Santa Catarina. Primeiro Joinville, Blumenau e Lages. Quero saudar aqueles todos que participaram desta jornada de retomada do processo democrático no Brasil e que aqui em Lages teve trincheiras firmes e consequentes. Quero saudar os meus mais de perto, a Terezinha, a primeira lagiana que começou a participar da nossa família. Depois, a Daniela Gaúcha, de Porto Alegre, filha de estudante. Depois, os 2 lagianos, Rafael e Ana, filhos do prefeito. E depois a Mariana Candanga, de Brasília, filha de deputado. Quero saudar a nora e o genro, Márcia e Gilson. E a meia dúzia de netos, bem equilibrados, 3-3, 3 meninos e 3 meninas. Quero dizer que essa turminha participou de todos os passos que nós demos nessa trajetória, com participação direta, envolvidos diretamente nas atividades que exercíamos a cada momento. Este é um momento, para mim, de extrema dificuldade, porque ela se refere à pessoa que eu sempre me senti um tanto constrangido em evidenciar. Eu toda a vida me senti melhor homenageando e também me senti melhor trabalhando para os outros. Não tenho motivação pessoal intensa e emocionada de trabalhar para mim mesmo. Não vejo sentido nisso. E as atividades que nós exercemos, sempre elas foram compostas de valores éticos, morais, de muito respeito às pessoas, à sociedade, e particularmente dedicada aos mais humildes do nosso país. Hoje, nos 250 anos de Lages, eu quero pedir licença para começar falando
desta cidade. Lages teve uma formação peculiar. Ela não surgiu, ela foi determinada. E ela foi determinada já no sentido de defesa dos interesses do nosso país aqui nessas alturas do território nacional. Marquês de Pombal, nos anos de 1750 e picos, era de origem diplomática e exercia o primeiro ministério da corte portuguesa. E ele percebeu, Portugal estava muito necessitado de recursos, Lisboa tinha passado por um terremoto em 1750. E ele percebeu que os portugueses estavam perdendo o Brasil pelo sul. Tinha as formações jesuíticas, que eram mais vinculadas a espanhóis, e os próprios castelhanos tomando conta do sul do Brasil, a capital lá em Salvador, distante. A primeira medida que ele tomou foi mudar a capital para o Rio de Janeiro, ficar mais próxima do sul. E, ato contínuo, começou a estimular a ocupação deste território, onde Lages é uma das partes importantes desta ocupação, determinando que o Correia Pinto aqui instalasse a vila. E esta cidade já teve uma origem urbana bem interessante, ela já tinha uma planta, nas primeiras casas que foram construídas aqui, mais ou menos no urbanismo espanhol, da Praça Central e as ruas todas paralelas, as laterais, as faces da praça, já tinha determinado o lugar da igreja, o lugar das governadorias, as respectivas autoridades, e já as definições praticamente dos 3 poderes. E as plantas são tão antigas quanto a fundação da cidade. Isto é um aspecto bem peculiar e interessante. Mas, neste período que o Correia Pinto veio para estas bandas, em 1760 e picos, já existiam aqui uma certa ocupação territorial. O Correia Pinto já encontrou fazendas por aqui, inclusive São Francisco de Paula, nessa região do Rio Grande, entre Lages e Viamão, já havia aqui alguma coisa nesse sentido. E a história de Lages, muito ligada às tropas, começando pelo fidalgo português Cristóvão Pereira de Abreu, nos 1730, já puxando milhares de animais para o centro do país, Sorocaba, as Minas Gerais e até para o norte, e que foi estimulando esta formação mais consistente, inclusive de Curitiba. Os tropeiros foram os que desenvolveram. Curitiba era uma cidade pobre, marginalizada, abandonada pelos paulistas que a criaram, e ela teve um impulso enorme no período das tropas. E Lages, evidentemente, também usufruiu bastante desse aspecto, com passagens até interessantes já nos idos de 1800, quando a família real veio para o Brasil, trouxeram mais ou menos 15 mil pessoas que veio na corte. E aquilo determinou uma demanda de consumo fora do normal para aquela época e uma importação de produtos e alimentícios e animais de vários lugares, inclusive o sul é o que mais dispunha. E aí começou a se estimular mais ainda esse verdadeiro agronegócio daquela época. As tropas foram a expressão do agronegócio daqueles séculos. E uma coisa curiosa, um dos obstáculos mais fortes que existiam aqui para essa trajetória era a Serra do Espigão, que se chamava Estrada da Mata. E os criadores e os tropeiros pressionaram D. João VI para que abrisse uma estrada naquela região do Campo Alto até a Lapa, passando por Rio Negro. E
em 1818, o imperador concedeu essa construção, indicou o governador de São Paulo para se encarregar da obra e determinou que a metade fosse do erário público e a outra metade do custo fosse por conta dos tropeiros. E aí, em 1820, João da Silva Machado, depois senador do Império e barão de Antonina, construiu esse trecho, que era o pior trecho da tropeada de Viamão a Sorocaba. E eis que lá se instalou o primeiro pedágio da história aqui, que se tem notícia na nossa região. Cada muar ou cada bovino que passasse por lá pagava R$100 de pedágio. E se estabeleceu uma coletoria que se chama até hoje Coletoria Velha, um lugar onde era Cuisco, que depois virou Santa Cecília. Então, conheço um pouco dessas histórias porque meu tataravô era um dos Grânimans que veio a Rio Negro e depois para o Curisco e Santa Cecília, assim como os Drissen, que eram tropeiros também. De modo que Almeida, Drissen, Grânimas, Oliveira, que são os meus, Alves Oliveira, que são os meus antepassados, todos eram vinculados a essa circulação de tropas entre Sorocaba e Rio Grande do Sul. Inclusive, os sorocabanos é que fundaram Lagoa Vermelha em 1842. De modo que Lagoa Vermelha não é fundada por gaúcho. Além desse aspecto pitoresco, Porto Alegre tem muito a ver com Lages, com Santa Catarina também. Lages é mais velha do que Porto Alegre. E os gaúchos de Porto Alegre demoraram muito a reconhecer que o Porto Alegre dos casais, os primeiros casebres ao longo do Guaíba eram de tropeiros catarinenses. Hoje já estão nos livros didáticos de Porto Alegre este registro, que aquela vila Porto Alegre dos Casais começou com tropeiros catarinenses. E quais eram os catarinenses tropeiros? Eram os lagianos. Os lagianos têm participação na fundação de Porto Alegre. De modo que esses registros são interessantes, porque a partir desta cidade determinada, se criou aqui uma história, se construiu uma história muito interessante de uma cidade que tem prestígio político, que tem valores históricos e que tem uma trajetória muito importante, que orgulha qualquer cidadão do mundo receber um título de lagiano. Bem, evidentemente que me obrigo a tratar de algumas coisas mais personalizadas aqui. E queria dizer aos conterrâneos, às autoridades, ao senhor presidente, aos vereadores e vereadoras, que este aprendizado político dos idos de 64, quando fui estudante secundarista aqui de Lages e depois seguindo a universidade em Porto Alegre, eles me esclareceram, me abriram horizontes extremamente interessantes e, particularmente, me motivaram para as atividades públicas políticas. A Faculdade de Arquitetura é uma faculdade que mexe muito com a criatividade das pessoas. Ela, sobretudo, privilegia o inventar, o construir, e o arquiteto só se satisfaz quando vê sua obra construída, quando vê o seu projeto edificado. E ela oferece uma visão histórica extraordinariamente humanitária, porque ela registra, desde os primórdios da humanidade, essa trajetória da habitação, do tempo das cavernas, da formação das cidades e da cultura,
das expressões históricas, cada uma a seu tempo, e que é algo extraordinariamente interessante nessa trajetória humana. E, com a visão política, num período de ditadura, nós já combatemos muito o processo ditatorial como estudantes, nas discussões, nas passeatas, nos confrontos, e a minha geração usou todas as armas para alcançar o processo democrático. Alguns usaram armas mesmo. O time da Dilma, que eram os meus contemporâneos em Porto Alegre, esses apelavam para a pistola de verdade. Nós éramos pela luta política, nós lutávamos pelo direito das pessoas, pela mobilização da rua, pela expressão da decisão dos cidadãos e, com isto, conquistar os degraus da retomada do processo democrático no Brasil. A questão armada que surgiu neste período, ela é algo mal resolvido a seu tempo, porque o sujeito que pega uma arma para combater o adversário, que nesse caso vira inimigo, ele só cessa, só se dá por vitorioso quando mata. E isto é algo incompatível com a nossa formação, com a nossa visão política, e, portanto, nós nunca admitimos luta armada nesse sentido. Pelo contrário, acho que eles nos atrapalharam muito, porque davam corda para a ditadura, nos desceu o porrete depois. Bem, com esta visão de participação política da rua, da mobilização das pessoas, nós começamos a nossa atividade aqui em Lages. Fazia 42 anos que aqui era praticamente uma linha política só, que governava. Evidentemente que poucos anos já vicia, imagine 4 décadas e tantos, né? Estava totalmente viciado. Nós nunca conseguimos ganhar a eleição no interior. A oposição ganhava na cidade, perdia no interior. Quando cheguei, comecei a trabalhar essa ideia. Começamos já formando grupos, pessoas interessadas e tal, em articular a oposição, que aqui era ainda incipiente, existia, mas não era bastante contundente ainda. E, neste sentido, nós começamos a perceber que existia a área rural com um posicionamento político e a área urbana com outro. Como eu tenho origem na área rural, tenho cultura rural, e tive uma formação urbana na arquitetura, eu comecei a fazer uma ligação entre essas duas coisas. E trabalhando intensamente no meio rural, com a cultura e a linguagem que trouxe do berço, e depois com os debates técnicos e políticos da questão das cidades. Isto deu um caminho extremamente interessante, que a partir dessa visão de cidade e campo, a nossa preocupação em formação da nossa chapa para disputar as eleições foi exatamente convidando uma pessoa que tinha uma identidade urbana, o médico Dr. Celso Anderson, que já tinha sido vereador, o mais votado da história até aquele tempo, e com isto a gente fazer a composição de uma chapa que, embora apenas de 2, fosse o máximo representativa para toda a sociedade. Bueno, isto foi bem sucedido, teve um sucesso enorme do ponto de vista da composição. Por outro lado, quando nós assumimos a prefeitura, tínhamos o seguinte quadro: nós estávamos diante de uma política de favor, de clientelismo, de paternalismo. E a política paternalista, clientelista, ela sempre mantém os mais humildes sempre humildes. Ela não promove a ascensão social, ela os utiliza, mas os mantém onde estão. E isto é terrível,
porque, bem no fundo, isto é uma profunda tapiação e uma enganação da sociedade. E nós queríamos que esta coisa fosse mudada. Nós não admitíamos que nós praticássemos o paternalismo e o clientelismo. Mas o clientelismo e o paternalismo, eles são uma verdadeira relação social que se estabeleceu ao longo da história entre poder público e a sociedade. O que nós fizemos? Nós tínhamos que quebrar esta relação, mas todos sabem que para você mudar posturas históricas não acontecem de um ano para o outro e nem em um tão curto período de 4, 5 anos. Então nós começamos a colocar esta atividade pública em conjunto com a sociedade direto, no sentido de discutir todas as questões com a sociedade. Isto é, nós não tínhamos recursos financeiros suficientes para responder às necessidades da sociedade, porque a ditadura fazia uma restrição muito grande na distribuição dos recursos públicos. Então, nós tínhamos que responder com outras formas. E também não tínhamos nenhum convencimento que o bom administrador público, o bom gestor público fosse o chamado tocador de obras. Isto é um conceito histórico que existe no Brasil, que o bom político é o tocador de obras, é o administrador que faz muitas obras. Isto é altamente discutível, porque naquele período eu via obras que não tinham nada a ver com a população, desde os chafariz até os viadutos, que eram outras coisas que estavam em jogo, e não os interesses da sociedade. Então, o prestígio político não deveria ser buscado pelo tocador de obras ou pelo realizador de obras. A obra teria que ser outra. E a outra era isto que nós procuramos fazer. Primeiro, ouvir. Muito mais ouvir do que falar. E esse ouvir só não basta. É preciso que as pessoas falem e participem. E aí você começa a estabelecer o relacionamento que nós achamos o mais adequado para os interesses públicos e para as políticas públicas, que é você oferecer, que é você criar o ambiente para que as pessoas possam participar. O processo participativo não existe aleatoriamente, ele só existe se for a partir das organizações. Não é como na Grécia Antiga, onde as pessoas se reuniam na praça e decidiam os destinos. Aqui, nas sociedades modernas, complexas e com sistemas de comunicação extremamente sofisticados, as pessoas podem participar de outros modos, pelas suas representações, mas mais amplas possíveis, as mais setorizadas possíveis. E, nesse sentido, você abre espaço para todos, completamente todos, participar. E aí fica a coisa mais fácil do mundo administrar o município, porque não são as suas prioridades, são as prioridades da sociedade que são eleitas nos processos participativos organizados da sociedade. E aí nós estimulamos a participação de todos os setores. Havia mais de 200 organizações aqui em Lages naquele período, desde as esportivas, do futebol de bairro, de distrito, tudo isso é organização. Os times, e se você falar nos clubes da cidade, na maçonaria, no Rotary, também são organizações. E se você falar na Associação dos Moradores, no Conselho de Pais, ou nos núcleos agrícolas do interior, são organizações. E tem que ter voz e tem que ter participação. E isto começou a determinar algo que nós tínhamos conscientemente, embora fosse difícil de exteriorizar, que era o exercício do processo democrático da democracia que estava para vir. Nós tínhamos certeza que nós íamos conquistar a democracia no Brasil. E aqui nós já antecipamos
esses exercícios de cidadania, de participação das pessoas nas políticas públicas, antevendo um processo democrático que via chegar. E quando os primeiros raios da luz da Constituinte de 88 começaram a iluminar as coxilhas do nosso território, os lagianos já mateavam de madrugada, porque nós começamos mais cedo, porque nós antevemos o futuro do nosso país e já começamos o seu exercício de cidadania. Aqui chegavam excursões de estudantes de universidade, chegavam políticos, prefeitos, câmaras de vereadores, organizações de prefeitos, lembro alguns que ainda estão em evidência, como o do Requião, que 2 vezes por ano vinha aqui em Lages com o Movimento Social de Curitiba, ele era vereador em Curitiba, para nós trocarmos experiência e neste exercício de cidadania saber e discutir e aprender os procedimentos de uma comunidade ou de outra para que isso pudesse ser incorporado nas políticas públicas e nos nossos processos políticos eleitorais. Vinham também prefeitos do Vale do Paraíba, liderados pelo seu presidente da Associação dos Prefeitos, hoje governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que era prefeito de Pindamonhangaba. E eles vinham aqui exatamente para nós discutirmos as questões político-partidárias, que éramos todos da oposição, só havia um partido de oposição, todos nós éramos da oposição, e, nesse sentido, estabelecermos contatos e vivências e praticar práticas que um ou outro trazia de um lado ou de outro. Prefeito de Campinas, só para vocês terem uma ideia, a grande Campinas, que são os 20 municípios, tem a economia equivalente à do Chile. O Chile tem a economia do tamanho da grande Campinas. A Argentina tem uma economia equivalente ao interior de São Paulo. O Uruguai tem uma economia igual à de Santo André. E assim, só para dar uma referência desses aspectos. Então, nós tínhamos uma ideia de Brasil e trabalhávamos com essa sintonia em todos os lugares que depois eu andei, as pessoas sabiam do que estava acontecendo aqui. Isto chamou a atenção de tal forma que a editora Brasilienses mandou um jornalista aqui ver o que estava acontecendo. Era o Márcio Moreira Alves, que veio fazer uma reportagem. E ele acabou fazendo um livro, e que eu fiquei com muito medo desse livro. Passei 1 ano sem abri-lo, depois que ele foi editado, porque eu tinha um medo louco do que ele escreveu lá. Mas daí tantas pessoas falavam que estava bom que eu li. De modo que este livro teve uma circulação que, certa oportunidade, eu fui fazer uma palestra na Universidade Autônoma do México, a UNAM, e lá tinha uma pessoa no departamento social com aquele livro que ele tinha levado do Rio de Janeiro, e que alguém tinha recomendado para ele, e ele levou. De modo que ela se espalhou pelo nosso país assim de uma forma fantástica, porque nós não tínhamos alternativas para o processo democrático na cabeça da sociedade. Não se sabia como nós poderíamos trabalhar num ambiente de democracia, escolhendo os nossos governantes e exercendo as nossas responsabilidades. E estas práticas aqui de Lages, elas foram definindo essas formas de políticas públicas, o que fez o Maurício Trachtenberg estabelecer aquele título que já foi citado aqui pelo Gerson, de A Luz Vem de Lages. E aí faz um registro das razões porque ele entende que a luz vem de Lages. Bom, ocorreu que, durante essas atividades, a gente ia descobrindo coisas, necessidades. Uma delas foi quando nós percebemos que o INSS e INPS, naquela época, tinha filas intermináveis para o atendimento de consultas, que não dava conta. Pessoas chegavam de noite, um dia anterior e tal, e não conseguiam.
e aquilo se transformou numa verdadeira chaga no Brasil. E nós que tínhamos responsabilidade apenas municipal, não nos cabia esta função, achamos que não poderíamos, diante da nossa consciência e da nossa responsabilidade, ficar calado e observar que as pessoas estavam nesse nível de sofrimento sem resolver os seus problemas. E aí que nós começamos, com a ajuda do médico Dr. Celso, a visualizar um projeto que as pessoas fossem melhor atendidas e no lugar que elas moram. Os mais necessitados não precisam pagar ainda mais a passagem para vir ao centro atrás de médico. O médico tem que estar lá onde eles moram, lá onde eles convivem, onde eles trabalham, seja no interior, seja nos bairros. E aí começou a se fazer uma descentralização sem recurso financeiro, nem para fazer os postos de saúde. Nós emprestávamos uma sala de uma casa do morador do bairro que se dispusesse, e ali se fazia o consultório médico, com os arquivos dos prontuários de todas as pessoas daquele bairro. E logo nós tínhamos todo o bairro com assistência de médico de família, porque todos iam ficando registrados a cada vez que compareciam a esse local onde funcionava assistência médica. E quem auxiliava o médico era a parteira, ou era aquela que dava injeção nas pessoas, aquela que tinha um mínimo de tendências para essa atividade no bairro. Fazia de graça isso, fazia como voluntárias. Posteriormente, elas receberam cursos e depois foram admitidas na prefeitura como servidoras municipais. Este processo acabou com as filas do INSS aqui em Lages. E aí nós documentamos esse processo vastamente com fotografias, com documentos, com os postos nos bairros e no interior, e eu levei para o ministro da Previdência, que era o Jair Soares. Mostrei para ele que aqui nós tínhamos acabado com as filas e que aquilo era uma responsabilidade do governo federal. Mas como nós não poderíamos aceitar que acontecesse debaixo do nosso nariz, isto foi assim desenvolvido. O ministro olhou, examinou, disse que gostou da ideia, criou uma comissão interministerial, porque envolvia 3 ministérios, e a partir disso, o pessoal que participou desta comissão gostou demais das ideias também, acabaram fazendo 20 projetos pilotos em diversos municípios do Brasil, inclusive Lages, e aí acabou se adotando este procedimento num projeto que depois, posteriormente, chamou-se SUS. Com aqueles mecanismos que aqui foram criados, de ter o Conselho de Saúde no bairro para decidir como encaminhar as questões de saúde do bairro, dos médicos e assim por diante. E quando eu fui na Câmara, ainda acabei votando algumas parcelas dessa legislação. E eis aí como surgiu o SUS. Também outros aspectos que já foram citados aqui, como a subvenção direta do cofre municipal para os necessitados de programas vinculados ao poder público, como as hortas comunitárias, por tempo determinado, porque eu acho que você fazer uma transferência de recurso sem um tempo determinado é algo que não é bem resolvido. E se tiver reeleição, é um vício insuperável, e com um problema ético insanável, porque isso de decidir passar o recurso público para o eleitor e depois ir pedir o voto, apenas não é uma compra no sentido comum, mas é um vício insuperável. Mas nós não acreditávamos muito nessa questão de você fazer transferência do cofre público para a renda dos indivíduos. O que nós fizemos aqui foi estimular a atividade dos indivíduos. Os núcleos agrícolas utilizavam mecanização da prefeitura. Nós tínhamos 40 e poucos tratores que trabalhavam e recebiam em produtos da área rural. Esses produtos, alimentos, eram comercializados numa rede de armazéns populares na cidade.
que foi um projeto extraordinariamente interessante. Então, você trazia os produtos, facilitava a circulação com preços extremamente convenientes para os consumidores e com a obrigação do pequeno comerciante passar o benefício para o consumidor, senão ele seria expulso da associação também. E, neste caso, você criava mecanismos de mercado para você melhorar a renda das pessoas. Fazer a casa não é só uma questão de autoafirmação, que é um aspecto muito importante. Quem é capaz de fazer a sua própria casa é capaz de fazer qualquer coisa na vida. Ele vence aquele bloqueio que ele recebe na escola já primária, e ele se habilita para outras coisas, mas é também você evitar que ele seja sugado da sua renda, pagando casa, pagando habitação, pagando moradia. Este processo batia nas escolas. O que a escola tem que fazer para as pessoas? A escola é um local que tem que ensinar as pessoas a vencerem as suas dificuldades de vida. Se a questão é comida, a escola tem que ensinar a fazer comida, produzir comida. Se a questão é trabalho, a escola tem que ensinar a pessoa ao trabalho. Se a questão é cultura, a escola tem que cuidar desse aspecto. A escola é dirigida para as necessidades das pessoas. Ela tem que preparar as pessoas. E, portanto, é fundamental que ela tenha essa consciência e ela responda isso para a sociedade. A escola não pode ser apenas um condicionante que as crianças recebem para participar da sociedade. Ela tem que ser uma libertação do indivíduo para as revoadas da vida. De modo que, então, essas preocupações, elas faziam parte de um conjunto que era de resgate dos indivíduos, da autoestima, da busca da criatividade para resolver os seus problemas de vida. Nós trazíamos aqui todas as pessoas interessantes que existiam naquela época e tinham mensagens para a população. Nós trouxemos o Lutzenberg, e eu levava o Lutzenberg nas papeleiras, nas fábricas de papel aqui, que destruíram os rios da nossa região por não cuidarem dos seus efluentes industriais, e nós determinávamos por decisão municipal que eles cuidassem do meio ambiente, e trazíamos o Lutzenberg para testemunhar, para localizar, para examinar a situação em que eles estavam. Nós trazíamos pessoas interessantes como o Frei Matias, Mário Osório, da Fundação da Fidene do Nordeste do Rio Grande do Sul, que tinha um trabalho extraordinário de comunidade na região de Juí, Passo Fundo, nessa região aí. Nós trazíamos o Dr. Shirozawa, que era o criador da Fuji e o implantador dos pomares de São Joaquim, para mostrar aqui para as pessoas alternativas que o nosso clima poderia oferecer para os empreendimentos econômicos e assim por diante. Mas, em resumo, o que se procurava era visualizar um procedimento que resgatasse a cidadania das pessoas, que eles tivessem espaço garantido para a sua participação, para as suas manifestações políticas, para as suas afirmações de cidadania e, sobretudo, para que eles pudessem participar da construção econômica do nosso país. Nós estamos muito vinculados à geração de empregos industriais e achamos que é a indústria que traz emprego e tal. Isso é um equívoco antigo, não é de hoje. Indústria dá apenas um 20% de emprego. Os outros empregos são de outras naturezas. E esses que são mais convenientes, às vezes, e menos custosos para serem gerados, é que devem ser buscados. E, sobretudo, as pessoas é que têm que apontarem esses caminhos que o poder público tem que seguir. O prefeito ou o governante que tem as portas abertas da prefeitura para a participação popular, nunca vai se envolver em falcatrua,
nunca vai ter propinoduto, ele vai estar transparente diante da sociedade. E isso é o que constrói a força democrática, isso é que constrói a força política de um país, é você ter pessoas corretas, ficha limpa, no exercício das funções públicas. Lamentavelmente, nós estamos num dos piores momentos da política brasileira. Não é novidade também. Eu lembro aqui, na velha República, a frase cunhada e conhecida por todos, do Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto prosperar as injustiças, de tanto agigantar-se, né, a desonra, o homem chega a duvidar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Já tinha essas coisas na velha República. De modo que a sociedade tem a sua trajetória, altos e baixos. Estamos certamente na área política numa baixa. Mas isso não vai ser para sempre. Nós, tendo consciência dessa realidade, nós haveremos de criar os mecanismos necessários para as correções. E os procedimentos eleitorais que escolhe os representantes precisa ser profundamente modificado. Não precisa dinheiro para ser eleito representante da sociedade. O partido pode até precisar de algum recurso para as suas necessidades burocráticas e de registros de candidaturas, de publicidade dos seus candidatos. Mas candidato não tem que precisar de dinheiro para ser eleito. Isto é algo que nós temos que registrar. Haveremos de voltar àqueles velhos tempos onde a dignidade do cidadão é que vale. Não a esperteza, a velhacaria e a safadeza, como hoje está muito em voga. De modo que a nossa esperança é que este período passe, que ele seja curto, e que nós venhamos a compreender e estabelecer as necessidades para a manutenção do processo democrático. Uma das coisas mais importantes que eu acho para a manutenção da democracia brasileira é você aprender a negociar conflitos. A democracia é um processo de conflito. Democracia não é paz nenhuma. É um conflito cotidiano, porque a democracia abençoa o conflito de interesse das pessoas. O conflito de interesse das pessoas no regime democrático é legítimo. E ele precisa ser estudado, compreendido. E é preciso que as escolas ensinem, desde os jovens, desde as crianças, a negociar os conflitos. Os seus conflitos de criança ou os conflitos da sociedade. Eu acho que nós seremos, com este aprendizado, mais tolerantes, mais compreensivos e mais capazes de sustentar o processo democrático. Porque se nós não soubermos negociar os conflitos, a democracia corre risco. Não é impeachment que põe em risco a democracia. São esta falta de capacidade das pessoas de negociar. Gente, já falei demais pelo visto. Quero agradecer profundamente. Quero dizer que é uma das maiores honras da minha história pessoal receber o título de cidadão lagiano. Eu nasci num lugar, mas tenho registros em vários, porque naquele tempo o território se mudava muito. Meu pai nasceu no mesmo lugar e era paranaense. Eu nasci onde hoje é Calmon, que era Matos Costa, que pertencia um pedaço para Caçador, que nem existia, Caçador é bem novo, e fui registrado no lado direito do Rio Timbó. Eu nasci da margem esquerda do Rio Timbó, fui registrado lá direito, no Caraguatal, que era um dos redutos dos jagunços, que fez com que a minha família ficasse 2 anos em Ponta Grossa, né, fugindo do conflito dos jagunços. Então, acabei sendo curitibanense, que hoje é Lebon Regis, essa região. De modo que, afora essa complicação, o mais simples e límpido
é ser lagiano. Lá em casa, agora, lagiano é uma esmagadora maioria. Já somos em 4 lagianos lá em casa. Os 2 filhos, a Tere e eu. De modo que, pessoal, muito obrigado por tudo. Eu sempre me sinto devedor da sociedade, que eu recebi tantos benefícios, tantos votos, tanto apoio, que talvez nem merecesse tanto. Mas eu procurei fazer o melhor desses apoiamentos. E tem coisas que foram feitas que eu fui bastante decisivo para ser feita, como o Código de Defesa do Consumidor, é a única lei que eu vou citar aqui, que é uma das leis mais importantes deste nosso país, e que nunca mais da história do nosso país. A lei é algo extraordinário. Ela atinge ao mesmo tempo os índios da Amazônia e os gaúchos do Rio Grande do Sul, e atinge ainda os que não nasceram. Essa é a lei. Muito obrigado. Nós gostaríamos de convidar a todos, após o término dessa solenidade, que permaneçam conosco, que haverá um ato de descerramento de uma placa comemorativa aos 250 anos de Lages. E agora convidamos a todos para, em pé, acompanharmos a execução da primeira e a terceira estrofe do hino de Lages. Antes de encerrarmos esta justa homenagem, gostaria de ler uma mensagem que recebi no meu celular. Presidente Tiago Oliveira, no curso em que Lages festeja seus 2 séculos e meio, nada mais justo, entre seus ilustres homenageados, lembrar a história do nosso ex-prefeito, deputado federal, senador da República e arquiteto Dirceu Carneiro. Através desta Casa Dativa, faço esse breve registro ao grande colega, ex-colega, extensiva família, amigos e ao povo lagiano. Saudações, Cacildo Maldaner, presidente de honra do PMDB de Santa Catarina.
a presença dessa casa, então, gostaria de agradecer a todos os familiares, amigos e autoridades que estiveram nessa noite de hoje prestigiando essa grande figura, não só política, mas também humana, Dirceu Carneiro. E agradecemos a todos pela presença e desejo a todos uma boa noite. Obrigado.